Hoje que nós iremos falar sobre deixa Deus te moldar. É engraçado que o cristianismo dos últimos tempos, pelo menos uns 50 anos para cá, isso vem se evoluindo, é um cristianismo que nós queremos que o Senhor nos molde, ou molde a nossa vida segundo os nossos parâmetros, ou segundo aquilo que nós achamos que é o correto. Mas a palavra de Deus sempre disse que nós é que devemos nos moldar segundo aquilo que Deus quer, ou segundo aquilo que Ele nos chamou. Hoje nós temos vários tipos de cristão, aonde dependendo do que for ministrado, do que for falado, do que for lido, caso seja um livro, ou visto, caso seja um vídeo, se não vier de encontro àquilo que você gostaria de ouvir ou você crer, muitas vezes há uma rejeição. Jesus, amado, Ele foi rejeitado todo o tempo, principalmente pelos fariseus, porque os fariseus procuravam um político, e Jesus ele não veio para ser político. É tanto que quando os seus discípulos perceberam que ele morreu daquela forma tão dramática, e que ele realmente não fez nada, sabe, para paralisar aquilo, eles não entenderam nada. Eles começaram a fugir e imaginaram que a força do inimigo era maior do que o próprio Jesus. Aonde eles voltam para o mundo, Pedro volta a pescar. Não que tenha algum mal em pescaria, mas ele retrocedeu. Às vezes quando as coisas começam a andar da maneira que nós gostaríamos, aí então nós somos crente, glória a Deus, aleluia. Mas quando elas começam a andar em alguma direção, nós culpamos dois sentidos, ou o diabo ou alguém. E o terceiro somos nós mesmos. Eu acho que eu fiz alguma coisa para que Ele está me provando ou me castigando. Deixa eu te dizer uma coisa, nós não conhecemos o castigo de Deus. E nem iremos conhecer, porque você é filho amado. E como filho, o prazer dele é de te abençoar e nunca te castigar. Amém? Eu quero ler 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, acompanhe no quadro, que diz assim: temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Sabe, amado, nós somos vasos de barro, e tudo o que Deus faz, Ele faz por meio de vasos frágeis de barro. Talvez se tiver alguma beleza em nós, alguma glória em nós, alguma sabedoria, sabe? Tudo que tiver, você pode ser um cara, pode ser um super-homem. Mesmo assim, vós sois vasos de barro. Talvez gostaríamos de ser vasos de aço, super resistentes, sabe? Mas em vez disso, Deus resolveu manifestar a sua glória em homens que é chamado de vaso de barro. Sem beleza alguma, sem formosura alguma. Você pode ver um vaso de cristal, ele tem o seu valor, mas comparado a um vaso de barro, o barro não tem valor algum. Até porque o barro, sabe, ele é extraído de uma forma muito precária, né? De uma forma, não seria bem precária. Me fugiu a palavra. Muito antiquada? Não é essa palavra ainda. Uma coisa quando é muito antiga. Arcaica. Obrigado, Renan. O vaso de barro é feito de uma maneira muito arcaica, sabe? Hoje eu estava na feira com a minha esposa, eu estava vendo eu gosto de ir na feira aqui de domingo, né? E eu fiquei parando e olhando, sabe? No final todo mundo deixa aquele monte de sujeira no chão, não tem lugar para estacionar o carro, por quê? Porque esse sistema ainda é muito arcaico, mas ele ainda prevalece. É muito mais fácil você ir no mercado, estacionar o seu carro, entrar num ambiente com ar-condicionado, onde você passa cartão, embora que as barraquinhas agora estão aceitando cartão, viu? Mas é muito mais fácil, sabe? Hoje quando nós olhamos para algumas belezas naturais dessa vida, ou as coisas feitas pela mão do homem, não é o barro que nos chama a atenção. Mas eu quero te dizer que Deus te fez do barro, do pó, e Ele te diz: eu te fiz um vaso, e é sobre você que eu colocarei o meu tesouro. Ainda que olham para ti, não enxergam nada, ainda que olham para você, não investem em nada, mas eu, Senhor, investi em você, e há tesouros em potes de barro.
Aleluia. Por mais frágil que você seja, nós não gostamos de ser vaso de barro. É muito fácil de se quebrar. Sabe, por toda a ousadia que você tenha, nós até queremos ser o tesouro, mas sabe o que é o tesouro em nós? É Cristo. Cristo é o tesouro. Enquanto estivermos aqui, amados, sempre seremos frágeis, sempre seremos barro, como vasos de barro que Ele nos formou. Algumas vezes nós oramos e temos que admitir que o nosso homem exterior ainda luta com muitas dúvidas. Mas mesmo assim, nós insistimos em fé. E apesar de toda dúvida que você possa ter, de toda insegurança, a oração flui, e logo vemos que flui de um vaso de barro. Deus, quando olha na terra, Ele não vê, sabe, a beleza do ouro, Ele não olha a beleza dos cristais, Ele não olha a beleza das pedras preciosas, porque tudo foi Ele que fez, tudo foi Ele que criou. Às vezes nós queremos nos apresentar a Deus de uma maneira, sabe, muito mais elegante, em todos os sentidos, muito mais fluida. O que o Senhor quer que você se preocupe é quem está dentro de você, e Ele quer ser apresentado dentro de um vaso de barro. Aleluia. É assim que nós lembramos que o poder é sempre de Deus, e nós somos apenas a parte frágil que é o barro. Paulo diz, amado, que muitas vezes somos atribulados, mas não precisamos ficar angustiados. Muitas vezes a tribulação chega e não fica preocupado achando que foi castigo, que é só com você que acontece. Às vezes nós ficamos angustiados, sabe? Mas o Senhor te diz assim: haja paz de Deus no vosso coração, porque a angústia vai vir. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, angústia, perseguições, lutas, mas Ele disse: fique em paz, porque eu sempre estarei convosco. Sabe, meu irmão, você não deve ficar desanimado por qualquer coisa. É engraçado que nós realmente somos vaso de barro, porque o barro é frágil. Às vezes nós nos fragilizamos por coisas tão poucas. Tem gente que saiu de casa muito animado, aí quando ele chegou no ponto de ônibus, sabe? O ônibus passou, estava cheio, ele começa então a perder o seu dia, desanimado e chateado porque perdeu o ônibus. Outros porque o Uber ou 99 cancelou. Então ele fala: nossa, hoje o meu dia vai ser aquele dia. Sabe como ele é frágil? Sabe como você se sente frágil? Porque você é barro. Mas o Senhor diz: haja paz no teu coração. Aquilo que você está vendo, aquilo que você está vivendo, aquilo que você está sentindo é passageiro, porque eu sou o tesouro que habito dentro de você. Sabe, querido, como vaso de barro nós podemos ficar abatidos, mas a graça não deixa que você seja destruído. Letra A: vasos quebrados liberam poder. Às vezes nós imaginamos que um vaso de barro já não é muita coisa. Ele quebrado então vale menos ainda. Quando na verdade, amado, não é como você está, é como você pode ficar. Parece até estranho, né? Mas há poder dentro de vasos de barro. Poder para destruir o inimigo, aquele que tem toda a sabedoria humana e conhecimento da terra. No livro de Juízes 7, nós lemos a história de Gideão venceu os midianitas com apenas 300 homens. Juízes 7,16 diz assim: então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhe a cada um, nas suas mãos, trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. Cântaros aqui são vasos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros ou os vasos, e seguraram na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam e exclamavam: espada do Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Sabe, querido, Gideão ele faz algo novo aqui, sabe? Ele ouve a palavra do Senhor. E ele deveria, como o Senhor disse, você vai enfrentar os seus inimigos, mas vocês vão à noite, porque é na calada da noite que Deus coloca por terra todo o mal que levanta contra a tua vida.
Sabe, irmãos, nós temos o costume de acordar de manhã, de orar, e ouvimos uma frase muito bacana que diz: é melhor você logo quando acordar falar com o Senhor, porque o dia inteiro você vai estar com Ele. Fato, mas o que a Bíblia diz é no fechar os teus olhos, é no pôr do sol, que quando você fala com Ele, Ele vai colocar por terra todos os seus inimigos, que durante o dia se levantou. Ele se levanta num dia para atacar no outro. Quando você ora de manhã, quando você ora à noite, quando você apresenta ao Senhor, este inimigo ele cai por terra. O Senhor disse para Gideão: Gideão, são só 300 homens. Você vai vencer todo o exército com 300 homens. Mas olha, há um detalhe: chame os levitas, chame os adoradores. Vocês vão colocar uma tocha acesa dentro do pote, dentro do vaso. Por quê? Porque eles iam atacar o inimigo. Eles não poderiam ficar com a tocha para cima, porque a luminosidade, a claridade iria fazer o quê? Iria espantá-los. Então eles pegaram aqueles potes, colocaram a tocha dentro, colocaram os vasos na cabeça e saíram andando. Quando chegaram próximo, eles quebraram este vaso, pegaram essas tochas, e aí então todo o sacerdote e todos aqueles que estavam como líderes tocaram o chofar, tocaram a trombeta. O chofar é um chifre de carneiro que quando é morto é sacrificado ao Senhor. Aí então quando você toca, todo o exército, todo o império do inferno cai por terra. Deixa eu te dizer uma coisa, amado: barro sou eu e você, tocha é o Espírito Santo, e quando você se quebra, é aquebrantado diante do Senhor, essa tocha pula para fora, o inimigo vê a luz de Cristo na tua vida, e ele é obrigado a bater em retirada. Ele é obrigado a sair, sabe por quê? Porque você é vaso de barro, mas há um grande tesouro dentro de ti. O inimigo não sabe aonde você está. Ele não sabe onde é a tua casa e nem o teu pensamento. Sabe por quê? Porque você já não tem mais aquele mesmo endereço no mundo espiritual que você tinha. Você morreu e agora nasceu de novo. E o Senhor não deu o seu endereço espiritual a ninguém. E quando você assim o faz, a glória do Senhor se manifesta. Mas quando o vaso é quebrado e a trombeta, o chofar também é tocado, sabe, querido, o inimigo é totalmente derrotado. Repita comigo: o inimigo será totalmente derrotado quando eu reconhecer que sou apenas um vaso de barro. Às vezes nós queremos ser super-homem, super-crente. Quando você quer ser super, o Senhor deixa você fazer sozinho. Quando a gente acha, não, pode deixar que isso aqui eu resolvo, você é a autoridade máxima de você mesmo. Você diz, não, eu faço, eu resolvo. Em outras palavras, nós estamos dizendo, não, Senhor, isso aqui eu sei fazer, então não precisa fazer nada. Deixa que eu me viro. Sabe? O Senhor, Ele permite tribulações e perseguições apenas para que o vaso seja quebrado. Eu quero que você saiba que a tribulação veio na tua vida por uma razão, para que você seja quebrado. E quando você é quebrado, a tocha, o fogo, a presença que está dentro de você se manifesta. Quando você ora, quando você clama, quando você totalmente, sabe, se entrega ao Senhor, que é o toque da trombeta, você enfrenta situações difíceis, porque é na pressão, é sob pressão que você vai vencer, que você vai conquistar. Sabe, querido, o poder de Deus se manifesta em nosso quebrantamento. O Senhor manda que os soldados tocassem as trombetas de chifre de carneiro, e eles tocaram, e aí então, todos eles, todo o inimigo foi vencido. Acompanhe no quadro. O que elas representam? O carneiro aponta para Cristo. Para adquirir o chifre, o carneiro precisa ser morto. Assim, a trombeta de chifre de carneiro, quando tocada, anuncia a morte do Senhor. Deus gosta de trabalhar com o fraco e com o insignificante. Gideão era o menor em sua casa e sua família, a mais pobre da tribo. Juízes 6,15. E por isso que o Senhor não deixou que ele pelejasse com 22 mil homens. Pois Israel poderia presumir que a vitória veio pelo seu grande exército. Em vez disso, o Senhor usou apenas 300 homens. Sabe, amado, Gideão, ele teve a possibilidade de ter 22 mil homens. Quando o Senhor chamou Gideão disse o que para Deus? É uma frase bastante conhecida. Ele disse, quem sou eu, Senhor? Eu sou o menor da casa de Israel. Eu estou malhando trigo no lagar, porque o inimigo, toda vez que nós estamos malhando trigo, eles vêm, tomam tudo, nos roubam e nós ficamos sem nada.
Quando o Senhor chama Gideão, Gideão fala em outras palavras, não tinha outro para chamar não, tinha que ser eu. Eu já estou passando por um perrengue danado, estou aqui sofrendo, e o Senhor diz que eu vou vencer, sabe? Que eu vou lutar contra Israel, eu vou vencer. Tinha muito mais pessoas importantes, financeiramente poderosas, culturalmente, sabe? Tinha um conhecimento maior, sacerdotes, mas o Senhor chamou um pote de barro que era Gideão. Ele disse assim, você vai fazer. E quando ele fala a unção que está sobre ele, sabe? Começa então a chamar pessoas, 22 mil homens se reuniram. E você sabe dessa história. Quando ele se reúne, o Senhor disse assim, Gideão, diz para eles que aqueles que forem fracos, aqueles que tiverem algum tipo de medo, podem ir embora. Metade foi embora, mais de 11 mil. E ficou só apenas menos da metade. O Senhor disse assim, leva eles para beber água. Aqueles que abaixar e trazer a água à boca, você separa num canto. E aqueles que deitarem o seu rosto sobre a água e lamber da água como um cão lambe, esse também separa. Foram separados 300. Gideão, não, lógico, como homem natural, ele ficou com medo. Ele disse, como que eu vou enfrentar todo o exército dos midianitas com 300 homens? O Senhor disse assim, Gideão, eu vou te mostrar que é num pote de barro que a gente ganha grandes tesouros. Sabe, querido, às vezes você está preocupado. Às vezes esse ano você está angustiado com tantas informações que tem. Cada hora de informação. Mas eu quero te dizer, Deus ainda está no controle. Deus está no controle. Letra B, gemidos atraem a atenção de Deus. Como vaso de barro, nem sempre nós temos orações grandiosas para fazer. Talvez se alguém te chama num culto de repente e fala, olha, vai lá orar pela igreja. Você fala, não pastor, não, eu não posso, não estou preparado. Porque você não elaborou as palavras, você sabe, não coordenou para fazer uma coisa bonita. Esse é o nosso natural. Sabe, porque você não está acostumado com isso, mas há dias em que temos apenas um gemido no nosso coração. Você está atribulado, você está angustiado, você está triste, está passando por alguma situação difícil, e esse gemido é natural, sabe? Talvez você ache que esse gemido não tem valor diante de Deus. Olha o que diz Êxodo capítulo 2, versículo 23. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa deles clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Acompanhe no quadro. O que Deus ouviu no meio do povo de Israel? O gemido. Muitas vezes o nosso clamor é apenas um gemido profundo. Ele não é uma oração perfeita ou bem articulada, mas apenas o clamor que flui da dor. Eu sei que existem gemidos inexprimíveis quando oramos em línguas, mas aqui é apenas um gemido de dor, Romanos 8, 26. Deus ouviu o gemido e se lembrou da aliança. Será que o nosso gemido ainda hoje faz com que Deus se lembre da sua aliança? Sei que há gemidos de autopiedade e murmuração, e esse Deus não ouve, mas há gemidos genuínos de dor. Se gememos confiados na aliança, é certo que Deus ouvirá. Sabe, querida, talvez você fale, nossa pastor, hoje você veio falar para pessoas que estão sofrendo. Não estou dizendo isso. Hoje eu venho falar para pessoas que não encontraram ainda dentro de você, olhou no espelho, se achou o pote de barro. Ou se você achou, você está se diminuindo, achando que tem gente melhor do que você, que fala melhor do que você, que atua melhor do que você. Eu quero te dizer o seguinte, meu irmão, é com você que Ele fala hoje. Se você tem sido arrogante, prepotente, talvez até mesmo sem perceber, hoje o Senhor te diz, seja barro. Porque quando você se manifestar como barro, da maneira que eu te chamei, sem saber de nada, era um perdido, era alguém que não tinha valor algum, talvez que tinha para o mundo um mundo caído. Hoje eu quero te trazer de volta e te dizer, recomece, renove a sua aliança, e eu farei de ti um grande homem, uma grande mulher. Sabe, amado, eu sei que muitas vezes o nosso desejo é ser forte, sabe, mas Deus quer que sejamos fracos, para que o poder dele se manifeste na nossa fraqueza. O poder de Deus só pode se manifestar na fraqueza do homem. Porque quando nós achamos que não precisamos de Deus, que estamos bem, que a coisa está tudo sob controle, sabe, Deus nem interfere, porque você está debaixo da graça, debaixo do favor. Mas mesmo estando debaixo do favor,
Há momento que nós estamos fragilizados, e é este momento que nós devemos falar: Senhor, estou fragilizado, o que eu faço? Oh, amado, você não sabe como Deus se alegra quando você convida Ele para participar da sua vida. É por isso que somos vasos de barro, para que a excelência dEle se manifeste, se aperfeiçoe em nós. Deus ama quando você se sente fraco. Talvez você imagine: nossa, mas que Deus é esse que quer me ver fraco? Quando você está fraco, Ele está forte em você. Êxodo 6,5 diz assim: ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Acompanhe no quadro. Depois que Deus enviou o gemido, Deus ouviu o gemido de Israel, Ele liberou 7 promessas das redenções, no versículo 6 a 8. Eu quero falar essas promessas. Primeira: eu vos tirarei debaixo das cargas do Egito. Segunda: eu vos livrarei da sua servidão. Terceiro: eu vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Quarto: tomar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. Sabereis que eu, o Senhor, o vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. Eu vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu vos darei como possessão. Preste atenção que Deus tem várias promessas quando nós reconhecemos que precisamos dEle. Então, amado, é no gemido que atrai o poder de Deus. É através do gemido que nós chamamos a atenção de Deus. O gemido nem sempre é quando você está chorando, quando você está triste, quando você está preocupado, angustiado, ansioso. Esse gemido precisa ser a Ele. Até hoje, amado, quando eu vou trabalhar, eu sei o que eu vou ter que fazer lá. Eu já estou acostumado a fazer isso. Mas logo pela manhã eu falo: Espírito Santo, seja comigo, me clareie a mente. Porque eu posso me deparar com algum tipo de situação que eu ainda não vi. Eu poderia dizer: não, isso aqui para mim é fichinha. Eu já estou acostumado, é como um mecânico, sabe? Que olha para um carro e fala: o defeito é esse. Às vezes ele não precisa nem testar, porque é a prática. Mas quando nós reconhecemos no Senhor a nossa fraqueza, a cada dia Ele te aperfeiçoa. Já chegou situações, amado, que realmente quando eu cheguei no cliente, eu me deparei com um problema que eu falei: como que eu vou fazer? É claro que o que eu vou dizer é apenas, uma comparação. Foi como um passe de mágica. Veio à mente exatamente como tinha que ser feito. E eu nunca tinha tido aquela experiência. E eu declaro e entendo que foi o Espírito Santo que disse: filho, faça assim. E o final disso é uma satisfação muito grande, porque você resolveu uma situação, resolveu um problema, sabe, trouxe uma solução, aprendeu uma palavra de conhecimento, e Deus é exaltado por isso. Letra C: o teu suspiro toca ao céu. Há um poder, amado, em um suspiro profundo de um coração, quando ele é quebrantado diante de Deus. Mas lamentavelmente muitos se tornam tão fortes no meio da dor que não derrama sequer uma lágrima. Eu não estou dizendo que Deus só vai ouvir a sua oração se você chorar na presença dEle, não é isso. Mas quando nós choramos, nós estamos totalmente entregues. Uma criança quando chora, qual a reação que ela tem? Ela está totalmente entregue. Por que a expressão chorar? Porque ela não sabe mais o que fazer, então chora. Quando nós estamos com medo, quando nós estamos preocupados, muitas vezes nós choramos, como se a lágrima fosse fazer alguma coisa. Mas quando nós choramos e confessamos ao Senhor, é um pedido de socorro. A Bíblia diz que Deus brada do céu: venha ao teu encontro, envia anjo em todo lugar para te abençoar, e a glória dele mais uma vez a manifesta. Sabe, querido, às vezes a gente tem vergonha de chorar. Parece que choro é sinal de fraqueza. Nós somos frágeis mesmo. Eu sou de uma época que os pais diziam que homem não chora. Talvez você já ouviu isso. Não, rapaz, cala a boca, você é homem, não chora não. Eu digo que homem não chora, homem berra. Porque quando a gente vai chorar, a gente
extravasa. Antigamente, né, tinha essa cultura. O homem que chorava era a mulherzinha. Isso é uma cultura ignorante. Hoje nós sabemos que os grandes homens de Deus choraram na presença do Senhor e foram agraciados pela sua misericórdia. Letra D, Deus enxuga as nossas lágrimas. Segundo Reis 20, versículo 5 diz: volte e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te curarei ao terceiro dia. Sabe, amado, o rei, ele vai diante do Senhor. Ele estava doente, e Deus manda um profeta dizer para ele: olha, eu estou aqui, rei, porque o Senhor diz: prepara a tua casa, porque Ele vai te recolher daqui 3 dias. Deve ser uma situação muito difícil, não é? Você chegar num hospital com uma enfermidade, o médico olhar para você e falar assim: olha, tudo que eu tinha que fazer por você eu já fiz, mas eu, como mensageiro da saúde, eu tenho para te dizer, você tem 3 dias de vida, ao terceiro dia você morre, porque tudo que tinha que fazer já fez. Imagina que o profeta vai diante do rei e fala para ele: é isso que Deus mandou te dizer. Você conhece a história. Quando ele sai, Isaías sai da presença do rei, o rei volta-se para a parede, porque ele estava deitado, e começa a chorar e dizer: Senhor, eu ainda gostaria de ter mais um filho. Eu sei que o Senhor é Deus, sabe? Eu sei que eu errei muito, mas eu sei que o Senhor pode me curar. Deus pode mentir, amado? Deus pode mentir? Deus pode voltar atrás da sua palavra? Sim ou não? Não? Será? Isaías saiu da presença do rei, estava descendo a escada do templo. O Espírito Santo disse para ele: volta e vai dizer ao rei que eu ouvi o seu clamor e vi as suas lágrimas. Diga a ele que eu te acrescentarei mais 15 anos. Isaías falou: não, isso deve ser o capeta que está falando, menos Deus. Deus não volta atrás. Deus não pode mentir. Ele disse: é o Senhor, então, a sombra que está à minha frente, eu parado, ela volte os degraus. E quando ele acaba de falar, a sombra sozinha volta andando como se fosse no sentido contrário. Por causa da luz, a minha sombra está aqui. Mas Isaías, quando fala com ele, era de dia, o sol estava à frente. Então, ou melhor, era o final da tarde, o sol estava atrás. E quando ele desce as escadas, a sombra está à frente. Uma sombra anda sozinha? A sombra, o nome já é sombra daquele que está andando. E quando ele fala: se é um Senhor, ela então sobe as escadas em direção ao rei. E exatamente o Senhor fez isso. Sabe por que Deus voltou atrás? Sabe por que Deus se arrependeu? E Deus não mentiu? Sabe por quê, amado? Porque a tua lágrima, a tua oração, o teu clamor muda o coração do Pai. Às vezes é um decreto, às vezes já estava declarado. Deus não estava testando o rei, não, mas Deus estava dizendo para ele: coloca a tua casa em ordem. Você é rei, mas você não deixa de ser pote de barro, você não deixa de ser alguém frágil. Então tão somente entra na minha presença, clame a mim, chore a mim, busque a mim, e eu te restaurarei. Às vezes nós tomamos tanta pancada na vida que ficamos, sabe, de coração duro, resistente. Isso é ruim, porque nós nos tornamos resistentes até com aqueles que estão do nosso lado, até com o Senhor. Sabe, querido, quando a pressão crescer em você, as lágrimas irão jorrar dos seus olhos. Isso é fato. Isso é saudável. Isso é bom. Não pensa que chorar é coisa de mulherzinha. Não pensa que chorar é coisa, sabe, de mulher fraca, de homem fraco. Não pensa que chorar é coisa de povo derrotado. Chorar é pessoas quebrantadas. E quando eu choro, eu estou dizendo àquele a quem eu sirvo socorro. E Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Deus vê as lágrimas. Ezequias orou, mas ele também chorou. Sabe, amado, Deus respondeu dizendo que tinha visto as suas lágrimas. Aquilo que não pode mover o nosso coração
também não pode mover o coração de Deus. Se o seu coração não se move, o coração de Deus também não vai mover. As lágrimas são completamente inúteis quando elas não são derramadas diante de Deus. Às vezes você derrama lágrimas no ombro de pessoas, confessa diante de pessoas, as pessoas olham para você como coitado, mas você nunca fez isso aos olhos do Senhor, você nunca chorou na presença dEle. Sabe, você está mais preocupado com o que as pessoas vão pensar. Não, eu tenho que manter a minha postura. Eu sou sacerdote, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou empresário, eu sou doutor, eu sou sei lá o que. Nós somos vaso de barro, apenas isso, querido. No entanto, cada lágrima derramada diante de Deus será guardada por Ele. Olha o que diz o Salmo 56, versículo 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre, ou no seu vaso. Não estão elas escritas no teu livro? O Senhor colocará as suas lágrimas em um vaso. Isso significa que Ele vai se lembrar de todos os seus sofrimentos e Ele colocará um fim nisso. Sabe, irmãos? Você já parou para dizer para o Senhor, ou pensou pelo menos, dizendo assim: nossa, Senhor, eu estou passando por essa tribulação há tanto tempo. Eu já orei, eu já falei, mas não sei, parece que isso me persegue. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor te ama acima de tudo, sim ou não? Você acha que Ele está contente mesmo? Que você fique nesse perrengue a vida toda? Você já pediu oração para um, você já pediu oração para outro, já oraram com imposição de mão, com óleo de unção, já te levaram para o monte, já te rodaram lá e você falou em línguas, mas não mudou. Continuou do mesmo jeito. Por quê? Porque você não se aquebrantou diante do Senhor. Aonde a Bíblia diz isso, pastor? Olha para a vida de Ana. A Ana foi humilhada pela esposa do marido, porque o marido tinha duas esposas. Naquela época podia. Uma dava filhos e Ana não tinha filho nenhum. Um dia, amado, ela se injuriou. Um dia ela não aguentou mais. Um dia ela explodiu. Mas ela não explodiu com ninguém. Ela foi lá nos pés do Senhor. Ana não só chorava, ela soluçava diante do Senhor. É tanto que ela não conseguia ficar em pé de tão quebrantada que ela estava. Ela disse: Senhor, eu não aguento mais essa humilhação. E se o Senhor me ouvir, o filho que eu tiver homem, eu vou entregar no seu templo para ser sacerdote na tua casa. O sacerdote Eli, quando chega e vê aquela mulher em pranto, plena 9 horas da manhã, achou que ela estava bêbada. Falou: não é possível. Sabe por quê? Porque às vezes nós temos reservas. Às vezes você quer chorar, você fica disfarçando para ninguém ver. Você não quer borrar a maquiagem, você não quer sair do altar, você não quer, sair do pedestal que você está. Deixa que o nariz escorra, deixa que a lágrima caia, deixa que as pessoas te chamem de louco, mas o Senhor será movido pela tua lágrima, pelo teu clamor. É diante de Deus que nós devemos estar, não é diante de homens. Amado, uma vez eu estava orando ao Senhor, isso já tem algum tempo. Aconteceu algumas vezes. A primeira vez eu estava no trânsito. Eu tinha uma ambulância. E eu prestava serviço para empresas na área da saúde, para convênios. Na verdade, esse carro não era meu, era da minha irmã. E eu trabalhava com ele. Teve um dia que nós estávamos trabalhando e o carro estava vazio, não tinha nenhum paciente. Eu estava voltando de um retorno de um hospital, já ia para a base. E aí eu comecei a dirigir bem devagarzinho, porque eu não estava com pressa de chegar. Eu comecei a falar com o Senhor e eu fui tomado de muito pranto. Eu comecei a chorar e soluçar. E teve um momento que eu parei no farol, quando eu olhei de um lado e do outro, tinha motorista assim, eu numa ambulância, chorando daquele jeito. Imaginaram: coitado, ele está tão quebrantado, deve ter morrido alguém, porque eu chorava muito. E aí, amado, eu poderia ter rapidamente pego um lenço, jogado as minhas lágrimas, acelerado o carro e ter ido embora. Não, eu encostei e ali eu chorei diante do Senhor. Eu nunca chorei tão gostoso na presença de Deus como foi aquele dia. Parece que quando eu parei de chorar, amado, tinha 200 quilos a menos. Porque quando você chora, o Senhor é quem enxuga a tua lágrima.
Deus então não quer que você fique chorando. Então o prazer de Deus é me ver chorando? Não, o prazer de Deus é te descarregar. E nós somos descarregados de toda a pressão através da lágrima. É quando você não, sabe, você se desmonta. Quando você desce do pedestal, quando você deixa de ser quem você é. As lágrimas é um sinal de poder em sua oração. Acompanhe no quadro. Embora as lágrimas algumas vezes fluem por causa de uma alegria genuína, usualmente elas são causadas por pressão além da medida. As lágrimas descarregam os fardos do coração. Jó 16:20. Quando você chora, todo o fardo que está pressionando, ele é desmontado. Diante do homem, o choro pode até ser um sinal de fraqueza, mas diante de Deus é a coisa mais apropriada a ser feita. Amém? Acompanhe no quadro. Diante do homem, o choro é um sinal de fraqueza, mas diante de Deus é a coisa mais apropriada a ser feita. Eu frequentemente digo que feliz é o homem que derrama suas lágrimas diante de Deus. Pois quem nunca chorou diante de Deus não sabe o que é comunhão, ou o que é estar perto de Deus. Tampouco sabe como lançar o fardo sobre o Senhor. Quando o seu caminho na terra parecer completamente bloqueado, quando você for provocado de todas as formas, quando todos os acusarem de estar errado, e tudo ao redor parecer se levantar contra você, então esse é o tempo de você chorar diante de Deus, pois este é o caminho de escape, a maneira de resolver os problemas. Jamais houve um crente fiel que nunca tenha derramado lágrimas. Salmo 6, versículo 6, que diz: estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Davi chorou a cada noite, até poder nadar no seu leito. O que é realmente precioso para Deus não são as nossas lágrimas, é um público com o objetivo de ser visto pelos homens, mas o nosso choro secreto, as lágrimas que nós derramamos diante dele, é somente ele que vê. Lágrimas de Deus são verdadeiras e preciosas. Sabe, amado, a Bíblia diz que quando os filhos de Israel, eles foram levados cativos e espalhados entre as nações, as pessoas começaram a ridicularizá-los, dizendo: nossa, mas o Deus de vocês não é tão poderoso, e vocês foram levados cativo para a Babilônia e para outros lugares, sabe? Foi debaixo de tal circunstância que os filhos de Coré escreveram um salmo muito significativo, baseado no que eles estavam sofrendo. Salmo 42:3 diz assim: minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite, enquanto continuamente me dizem: o teu Deus está onde? Sabe quando você tem medo de chorar perto das pessoas que você evangeliza? Porque elas vão falar: nossa, você na célula pregava, cantava, louvava, orava, colocava as mãos, expulsava demônio, e agora você está aí todo fragilizado, chorando. Nós temos medo disso, do que as pessoas vão dizer ou vão pensar. Nossa, você é um pastor tão poderoso, sabe, tão conhecido, e agora você está fragilizado. Esse é o problema do homem, ele bloqueia o que realmente deveria ser desbloqueado. Sabe, querido, não tem mal nenhum chorar na presença dele. Chorar na presença do Senhor é ser agraciado e esvaziar de todas as coisas ruins. Agora, chorar diante daquilo que o inimigo está fazendo é sofrimento. As lágrimas mostram o nível de pressão dentro de nós e um poder que é liberado sobre essa pressão. Sabe? É um desejo profundo, é a primeira condição para a oração ser respondida, no caminho pelo qual é liberado sobre a tua vida. Letra E, o último tópico: clame com todo o seu ser. Hebreus 5:7 diz: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Hebreus diz, amado, que o Senhor Jesus foi ouvido por causa do seu forte clamor diante de Deus. Tinha alguém mais especial que Jesus? Jesus chorou. Jesus, diante do túmulo de Lázaro, ele não só fez, sabe, o milagre de ressuscitar Lázaro, mas antes ele chora. Por que ele chora? Porque ele diz: Pai, agora é eu e o Senhor.
Era o primeiro milagre de ressurreição de 4 dias. Lázaro já estava num estado de apotrificação, sabe, já cheirava mal. Quando Jesus falou, tirai a pedra, eles falaram, não, mestre, já está podre, já está inchado, já está fedendo. Mas qual foi a oração de Jesus? Depois do choro, ele diz, Pai, eu te agradeço, porque já ouviste a minha oração. E depois que ele ora, ele fala, tirai a pedra. E quando tira a pedra, ele diz, Lázaro, sai para fora. Eu quero fazer uma comparação com Davi. Esses dias eu falei a respeito disso. Davi amou muito uma mulher chamada Betseba. E o primeiro filho deles, vindo do pecado, nasceu com problema de saúde. Você sabe da história que Davi manda matar o marido da mulher para tentar camuflar. Tentou abortar essa criança e não teve jeito, a criança veio ao mundo. E quando essa criança veio, foi vergonha para ele. O que ele faz? Ele fica sabendo que essa criança tinha pouco tempo de vida, já nasceu com problema, e se fosse hoje já estaria na UTI. Davi então chora na presença do Senhor. Davi jejua, tira suas vestes reais e coloca roupa de saco. Se unge o alto da cabeça com cinza, sinal de humilhação, e todos ficaram quebrantados, dizendo, meu Deus, eu nunca vi o rei chorar tanto. Eles não sabiam se o rei estava chorando de arrependimento, sabe, pelo que ele fez, ou porque amava aquela criança, ou porque amava aquela mulher e viu ela sofrendo, mas ele estava de uma maneira deplorável. Sabe o que aconteceu, amado? Quando um menino morre, a criança morre, os soldados começaram a conversar entre si, baixinho para ele não ouvir, e ele percebeu. O que ele faz? Ele levanta, sacode a poeira, toma banho, e vai comer normalmente, parou de chorar. Alguém olhou para ele e falou, Senhor, desculpa, né, a minha curiosidade, mas... Em outras palavras, estava morrendo até agora, chorando, se acabando, jejuando, ficou dias sem comer para que Deus viesse fazer, e agora simplesmente levanta como se nada tivesse acontecido. Davi diz o seguinte, enquanto eu estava chorando, me humilhando na presença do Senhor, Deus achou melhor essa criança não sobreviver. Que posso eu fazer? É a vida que segue. Mas sabe por que ele teve essa reação? Porque todo o tempo de arrependimento ele colocou em lágrimas, ele colocou para fora. Quando ele ouviu que não teve jeito, quando ele ouviu que a resposta era essa, que Deus não ia permitir aquela criança sobreviver, sabe por quê, amado? Porque aquela criança seria apontada, aquela criança seria chamada de filho bastardo, coitado dessa criança. Por quê? Porque era um filho do rei, com Betseba, de uma maneira tão horrível, tão pecaminosa. Ele foi estar com a mulher, engravidou a mulher, e para cobrir o seu pecado, ele manda matar o marido da mulher. O rei que era conhecido como a menina dos olhos de Deus. Deus disse para Davi, eu vou te dar alguém que vai ser marcado por toda a sua descendência. E depois dessa criança nasce o primeiro filho, já quando Davi estava oficialmente com Betseba, chamado Salomão. Foi o grande rei, o grande sábio. Talvez você está preocupado porque você está chorando por alguém ou por alguma coisa e não está dando certo. Quanto mais você ora, mais Deus afasta essa situação. Sabe por quê, meu amado? Tem um Salomão em vista, tem um grande rei, tem alguém muito melhor para você. Fique em paz. Você é amado, você é amada, você está debaixo do favor de Deus, e Ele vai fazer tudo que realmente possa fazer você feliz. A força desse clamor, amado, certamente foi proporcional à pressão que Davi estava vivendo, sabe? O tempo de fogo varia, mas não desista, você verá Deus ir com você em toda a sua vida. Deixa o vaso quebrar, deixa esse fogo sair para fora. Deixa a manifestação do Espírito Santo. Eu conheço, e você também conhece, talvez pessoas até no nosso meio, eu não sei, que há muito tempo já não ora mais em línguas, sabe? Que foram batizadas com o Espírito Santo, que estão debaixo da graça, da misericórdia do Senhor, mas a pressão tem sido tão grande,
que você apagou esse fogo que está dentro desse pote de barro. E você acha que você é indigno, porque você errou, porque você caiu, porque você pecou. Deixa eu te dizer uma coisa, essa tocha continua acesa desde o primeiro dia que ele acendeu. Então, pastor, o que precisa ser feito? Deixa esse vaso quebrar. Deixa esse vaso esmiuçar, porque essa tocha vai aparecer, essa tocha vai fluir, esse Espírito vai continuar agindo, porque Deus é Deus da tua vida. Às vezes nós ficamos angustiados, sabe, oprimidos, e o diabo fala na tua mente: você não pode, você pecou, você errou, sabe, recentemente você fez tal coisa. Deixa eu te dizer uma coisa, quando que Deus castigou Davi? Há quem diz que essa criança não nasceu porque era castigo de Deus, é mentira. Deus não queria que aquela criança fosse culpada de um fardo, porque rei por rei ele era. Deus preferiu tirar aquela criança, apagar o passado. Deus está apagando o teu passado, Deus está virando a página. Ele está dizendo: ande, porque você é um dos 300 de Gideão. Levanta essa tocha, vamos em frente, porque a vida não acabou. Eu continuo sendo fogo de Deus na tua vida. Ele continua sendo. Só que nós ficamos preocupados, o que fizemos, o que passou, o que aconteceu. Ah, pastor, eu não sei, eu não consigo esquecer, isso me machucou muito. Ô querido, a tocha ainda está aí. Foi assim que Gideão venceu. 300 homens, era 22 mil. 10 caiu fora, 11 caiu fora. Ele tinha 10 mil, ele falou: opa, pelo menos eu tenho alguma coisa. O Senhor fala: não, tem muita gente. Leva eles para beber água. Qual que era o propósito? Quando eu abaixo, pego da água e levo a boca, eu estou sendo vigilante? Sim ou não? Quando eu lambo da água, como o texto diz, que eu me abaixo na água e só falta enfiar a cara dentro, com tanta sede, enfiar a cara dentro da água e ficar lambendo a água como um cachorro. Esses são aqueles, se o inimigo vier por trás, ele te afoga. O Senhor diz: seja vigilante, não tenha pressa de beber a água, leve devagar, porque não vai acabar. Não tenha pressa que a coisa aconteça. Às vezes nós oramos ao Senhor dizendo: Senhor, não tem mais tempo, pelo amor de Deus, tem que ser agora, porque se for amanhã, vai estar tudo perdido, não vai dar certo. E Deus está simplesmente olhando para ti dizendo: confia. Há uma tocha dentro de você. Essa tocha chama-se Espírito Santo de Deus. Eu vou ao Pai, mas eu enviarei o Consolador, e Ele estará contigo até a consumação dos séculos. Não desista, meu querido. Não pare de lutar. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus mover na tua casa. Deixa Deus mover a obra dele na tua vida. Então, quando o inimigo soprar na tua mente que você é um vaso poderoso, lembre-se que poderoso é ser frágil. Poderoso é não ter valor algum. Poderoso é saber que Deus esconde tesouros dele em potes de barro. E o maior tesouro do Senhor é o Espírito Santo. E Ele está em mim e em você. Então, quando as lágrimas vierem, deixa escorrer. Eu quero comparar as suas lágrimas como o Espírito Santo, sabe, com uma vape dentro de você. Lavando tudo, dizendo: isso aqui não presta, isso aqui está mofado, isso aqui está enferrujado, isso aqui está ruim. Aí você não consegue, você começa a chorar de nada. Não é por nada, é porque Ele está varrendo de dentro para fora. Ele está lavando de dentro para fora. Ele está tirando o peso de dentro para fora. E eu quero te dizer, meu irmão, que quando você olha um negócio limpo, te chama atenção. Quem quer ser limpo hoje? Quem quer hoje estar nos braços do Senhor? Então, em nome de Jesus, feche os seus olhos, eu quero orar por você. É tão bom saber que somos filhos. É tão bom saber